Capítulo 59. Você já ouviu falar de um Deus que é tão grande, mora no... Então, queridos, voltando à mensagem sobre a confissão da maldade nacional, nós precisamos caminhar com sabedoria para atingirmos todos os aspectos e os caminhos que Deus quer que a gente atinja. Então veja, nós lemos em Isaías capítulo 59, o versículo 1, que eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para quê? Para que não possa nos ouvir, correto? Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e Deus, os vossos pecados cobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Versículo 5. Chocam ovos de áspides e tecem teias de aranha. O comer os ovos dela morrerá. Se um dos ovos é pisado, sai-lhe uma víbora. Veja bem. Ovos, áspide, teias de aranha. Nós percebemos a voz de Deus vindo e nos comunicando nessa passagem, falando a respeito do seguinte: aqui está ocorrendo uma comparação. E essa comparação é uma comparação de extrema tristeza. Essa comparação entre chocam ovos de áspide, tecem teias de aranha, o que comer os ovos dela morrerá, sabe? A comparação indica uma iniquidade que deseja crescer e engordar outras pessoas. Indica que essa exacerbação de pecados, de transgressões, são como ovos chocados de áspide, ou seja, de serpente, e teias que são tecidas pela aranha. E o Senhor continua dizendo que o que comer esses ovos dele próprio, dela própria, esses ovos morrerá. Se um dos ovos é pisado, vai lhe sair uma víbora. Então percebam, o Senhor está advertindo o povo, mostrando, dizendo ao povo, usando o seu profeta do momento, o profeta Isaías, porque sempre há um momento para cada profeta, amém? E nós estamos agora vivendo os nossos tempos de profetas. E nós temos que exercer firmemente esse chamado. Então, no versículo 10, a palavra do Senhor também traz um alimento maravilhoso para você neste momento, já que estamos falando de arrependimento. Olha, o versículo 10, a palavra diz assim: apalpamos as paredes como cegos. Você já viu, irmão, como a pessoa ela não tem visão, como ela tem que ficar apalpando, batendo com a varinha em algum lugar, se tiver aquele guia. Se tiver um cão-guia, melhor ainda, mas imagine uma pessoa que não tem um cão-guia, como é que ela anda, né? Tateando, apalpando as paredes. Então o Senhor está chamando a atenção, sim, como os que não têm olhos, andamos apalpando. O profeta Isaías está dizendo, olha, nós temos feito assim, tropeçamos ao meio-dia, amados, horário de pico, horário de intensidade da luz no dia, aonde os dois ponteiros estão apontando para cima, aonde deveria ocorrer uma luminosidade absurda. O Senhor está dizendo que tropeçam ao meio-dia como nas trevas, e entre os robustos somos como mortos. Amados, veja bem, essas palavras elas descrevem a experiência de alguém que fora amaldiçoado, alguém que está como cego, palpando, tendo que pegar firmeza em alguma coisa, encostar em alguma coisa, para que então ela se sinta segura. Você e eu não temos que viver dependentes de nada nem de ninguém para que possamos viver uma vida espiritual genuína. Amados, nós temos o próprio Espírito Santo habitando dentro de nós. E nesse período de renúncia, de arrependimento,
Você não pode ficar olhando para o lado, olhando para o vizinho, procurando saber o que, que a vizinha está fazendo, o que, que o vizinho fez ou deixa de fazer, não. O seu chamado é para santificar a sua vida. Arrependei-vos, disse João Batista. Então, ele vai continuar a nos dizer que ele procurou alguém que estivesse tapando a brecha, sabe? O Senhor está procurando um intercessor, está procurando alguém que olhe pela própria casa, pela própria família. O Senhor está procurando alguém que seja instrumento de bênção, antes de mais nada, dentro da própria casa. Porque falarmos dentro da igreja, em cima de um altar, com o microfone na mão, é muito fácil, irmãos. Só é difícil para quem não tem o dom, para quem não tem, para quem não é desinibido, né? Mas falar, amados, hoje em dia até papagaio fala. Ele repete. Então muitas pessoas hoje em dia têm sido verdadeiros papagaios, não têm pregado a palavra como ela é, não têm desejado trazer conserto sobre a igreja. Deus quer falar de conserto comigo e contigo. Deus está falando sobre conserto. Nós estamos correndo um grande risco de que o falso profeta já esteja entre nós, porque eu não quero confirmar, porque eu não sei, mas eu tenho as minhas desconfianças de quem é, e de que também o anticristo também já está no nosso meio. Então veja, se o anticristo já está no nosso meio e o falso profeta, isso então significa que nós estamos muito próximos do arrebatamento da igreja. Mas ainda há muitas pessoas que estão apalpando, procurando parede, procurando aonde se apoiar, procurando se apoiar nas pessoas, se apoiar no marido, se apoiar na esposa. Você já viu aquele casal que um é crente, o outro não é, aí um manda o dízimo pelo outro? Sabe, eu não estou na presença de Deus não, mas o meu dízimo eu não abro mão. Larga de ser cara de pau. Larga de ser sem vergonha. Toma a tua direção, toma a direção da tua vida. Se endireite na presença do Senhor. Esta é uma semana de renúncia, de arrependimento, semana de Yom Kippur, que agora dia 8, o livro que está aberto agora, que está sendo escrito, o que nós vamos ter de condições, o que nós vamos potencializar para o próximo ano, está sendo tudo escrito. Alguém tem se confundido, né? Não é o livro da vida, irmão. O livro da vida, o teu nome já está lá. Você que é salvo, o teu nome está lá. Você que não é salvo, o teu nome não está lá. Mas aqui nós estamos falando sobre o livro dos viventes. O livro dos viventes é uma outra história. No livro dos viventes fala sobre aquilo que você tem de fato vivenciado na terra. Fala de fato com aquilo que você tem feito ou deixado de fazer. O livro dos viventes, meus irmãos. O que nós temos realizado. Então veja, existe livro também dos galardões, você sabia disso? Há um livro que é um livro só dos galardões. Você não sabia? Então, existe o livro da vida, existe o livro dos viventes e existe o livro dos galardões. Então, neste momento agora, nós estamos tentando buscar em Deus para que nós tenhamos as sentenças negativas viradas, sabe? Transformadas para algo positivo para a nossa vida. Então, irmãos, em nome de Jesus, entrega a tua vida ao Senhor neste momento, mas por completo. Você que vai estar agora nesse período de jejum, faça corretamente. Esteja, irmãos, com a tua mente verdadeiramente no jejum verdadeiro do Yom Kippur. Então, Deus quer retomar, refazer a aliança que Ele fez conosco. Versículo 21, vamos lá para você ver o que eu estou falando? Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. Olha, o meu espírito que está sobre ti e as minhas palavras que pus na tua boca não se apartarão dela, nem da de teus filhos, nem da dos filhos dos teus filhos, não se apartarão desde agora e para todo sempre, diz o Senhor. Mas Deus está dizendo, se convertam, volte ao caminho antigo, você que estava andando, navegando na palavra de verdade e de repente saiu desse ministério onde lá naquele lugar há a ministração verdadeira da palavra, onde não existe lenga-lenga, um derramar de azeite absurdo,
sabe? Tem lugares aí, meus irmãos, que só a misericórdia de Deus. Parece que o azeite está na promoção no mercado. Toda semana derrama um azeite na cabeça da mesma pessoa para consagração. Irmãos, esses últimos tempos estão uma bagunça. Irmão, você tem noção de quanto tempo debaixo de um pastor genuíno uma pessoa pode levar para receber uma unção, irmãos? Leva tempo. Para receber uma ordenação leva tempo, tem que haver entrega, tem que haver renúncia, não pode ficar chegando atrasado, tem que jejuar, tem que orar, tem que respeitar os líderes, tem que saber tratar as pessoas, não pode ficar falando mal, não pode usar palavras de baixo calão, não pode ficar dançando na boquinha da garrafa, não pode deixar de apresentar o dízimo. Tem gente que não dizima, não oferta, recebendo unção. Meu irmão, vamos falar sério, vamos. Vamos falar sério. Tem gente que ainda não entrou na palavra, irmãos. Não entrou na palavra, ainda tá tateando, vive falando besteira por aí. Irmãos, eu vou deixar o Espírito de Deus me usar. E parece que eu ouço alguém dizer, fala, Deus. Não é assim que você tá pensando aí agora dos lados? Fala, Deus. Pois é, ele tá falando. Sabe? Mas para que isso aconteça, endireita a tua vida, veste da tua justiça, veste da couraça, veste do capacete, está no versículo 17, que está apontando para Efésios, ok? Vestimos-nos da couraça, da justiça, a espada do Espírito, o capacete da salvação, o escudo da fé, irmãos. Sabe? O capacete da salvação. Quem coloca um capacete da salvação, irmãos, anda na linha com Jeová, mas quem não tem, vive brincando. Brincando de ir para um lado, para o outro, como meninos e meninas inconstantes. Toma vergonha na tua cara. Labianaragalassai, irmãos, é desse jeito. Aqui tem profeta, aqui não tem lenga-lenga. Aqui tem direção profética. Aqui não tem brincadeira. Aqui tem mentoria verdadeira. Aqui não tem lenga-lenga. E tem gente no adultério por aí, irmãos. Irmãos, que a misericórdia de Deus seja conosco nesse período do Yom Kippur. Deus ainda revela aos seus profetas, viu? Deus ainda revela aos seus profetas e nada ficou oculto. Nada ficou oculto. Mas para que você receba essa palavra nessa hora, eu vou te dizer uma coisa. Você quer receber a vitória de Deus? Você quer que as ondas, que os rios de Deus venham impetuosamente e destruam o adversário? Então eu vou te dizer o seguinte. Primeiro, dispõe-te. Isso, dispõe-te. Coloca na posição diante de Deus. Dispõe-te. Depois que você se colocar nessa disposição de Deus, Ele diz para você, então agora resplandece. Quando você se dispõe em direita, coloca a vestimenta, a armadura do jeito que Deus pediu, depois você vai resplandecer. Por quê? Porque vai começar a vir a tua luz. E as trevas que antes estavam cobrindo a terra, as trevas que antes estavam te levando para caminhos tortuosos, a escuridão, sabe? O Senhor diz que vai nascer sobre ti a resplandecente glória de Deus, o próprio Senhor, e a sua glória vem sobre ti, diz o Senhor. Amados, em nome de Jesus, não é tempo de perdermos tempo, é tempo de nos arrependermos verdadeiramente. Coloca a tua aliança no lugar. Libera perdão. Já perdoou a esposa? Já perdoou o maridão, querida? Já limpou o coração da mágoa, do rancor? E o espírito da fofoca está no meio ainda? Como é que está a tua vidinha? Jeová está te vendo. Eu posso até não te ver, mas Deus está te vendo. A tua vida está no altar de verdade? Porque senão o peso de qualquer ordenação vai cair e vai te machucar. Vai cair e vai te machucar. Que Deus fale mais contigo neste momento, nesta hora, por essa palavra, em nome de Jesus. O nosso Deus é braço de ferro. De um Deus que é tão grande, mora no meu coração. Seu braço é a ponte na escuridão. Seus olhos iluminam minha vida. Você já ouviu falar de um Deus
seus mistérios nunca descerão. Viva o Yom Kippur de maneira correta. Por isso que eu sirvo este meu Senhor, que tem todo o controle em suas mãos. Braço de ferro, olho de aço, Acalamanto, esse é o Deus que eu conheço. Quando